Olá, mais uma vez, vamos lá agora com o nosso terceiro porquinho, né? O Maximilian Karl Emil Weber, mas para os íntimos, Max Weber. O Weber nasceu em Erfurt, na Alemanha, no dia 21 de abril de 1864. Reparem, 64, tá? E morreu em Munique, no dia 15 de junho de 1920. O O Weber, assim, ele é um grande intelectual, ele começou na carreira do direito, mas se interessava por temas de filosofia, de teologia, né, de história, de artes, assim, ele era um cara muito intelectual, né, e por isso muito diverso. Né? O pessoal do direito estuda Weber e nós da sociologia também, porque ele é um grande pensador, muito marcante, né, para a sociologia. A esposa dele, curiosamente, foi a biógrafa dele, a biografia que a gente tem dele foi escrita pela própria esposa, isso é interessante, né? E o Weber, acho que os pontos principais que a gente pode relatar dele, né? Primeiro, sem dúvidas, é a noção dele de ação social. Eu gosto porque ele dá um upgrade no Durkheim e no Marx. O primeiro conceito dele é o de ação social. Para ele, a sociologia ela não deve se ocupar das coisas que acontecem em sociedade. As coisas que acontecem em sociedade. Tá, Durkheim? Não, a sociologia não pode se ocupar das coisas que acontecem em sociedade. Para o Weber, a sociologia ela deve se ocupar das ações dos indivíduos em sociedade. Para o Weber é como se existisse a sociedade composta de indivíduos. Indivíduos que se interrelacionam. Certo? E esses indivíduos que se interrelacionam se interrelacionariam por meio de ações. Essas ações é o conceito de ação social, é o papel do sociólogo analisar isso aí. Então o Weber ele se mostra mais interessante que o Durkheim e o Marx porque ele respeita o indivíduo enquanto ser e sabe que não é papel da sociologia analisar esse indivíduo. Então ele reconhece o indivíduo, reconhece as individualidades do indivíduo, mas só vai se preocupar com o que o indivíduo fizer em sociedade. Só isso que vai ser objeto da sociologia para Max Weber. Né? E a forma como ele vai compreender, né, a sociologia, ele vai notar que a sociologia é uma das ciências humanas. Lembra da nossa listagem de ciências sociais ou ciências humanas? O Weber vai pensar dessa forma, porque ele vai entender da seguinte forma: é papel do cientista natural, das ciências naturais, entender a natureza, entender o mundo, entender a realidade, entender a física. Certo? Porque tá aí. Agora, é papel do cientista humano, das humanas, compreender. É difícil, é diferente de entender. Porque você está relacionado com aquela coisa. Então ele vai falar, olha, é papel do sociólogo compreender. Então, ele se estabelece dessa forma. Nós vamos compreender a ação social. E ele vai notar que a ação social, ela se dá dentro de um panorama, certo? Eu tenho a ação social, a ação do indivíduo, né? Que vai se dar dentro de uma relação social. Quando um indivíduo faz uma ação, o outro faz outra. Uma relação social. Essa relação social pode ser cooperativa ou coercitiva. Dois indivíduos agindo juntos, cooperando, ou dois indivíduos agindo juntos, mas um forçando o outro a fazer algo. Certo? Essa relação social feita de reações sociais vai compor a ordem social. A ordem social se dá por causa de relações sociais, sejam elas coercitivas ou cooperativas, mas só funciona porque tem gente agindo junto. Né? Essa ordem social ela pode ser legítima ou de interesse. Ela pode ser dada por meio legal ou só porque a pessoa vê que vai ganhar alguma coisa naquilo, então ela se movimenta para aquilo também, certo? Essa ordem social, feita por causa dessas ações sociais, né, vai criar uma organização, que já é algo definido já dentro da sociedade. Essa organização pode ser do tipo política ou religiosa, que é uma organização, eu poderia colocar, é uma organização mais no controle, né? Ou
mas também voltada para esse lado da legitimidade, da lei, né? Ou a administrativa, que está mais voltada para o interesse, né? Administrativa, mantenedora, custodiadora, nesse sentido, né? Então seriam as organizações sociais, você pode pensar no que você quiser aí, né? Desde a estrutura política, a igreja, a família, o grupo de cooperadores agrícolas, a relação entre professor e aluno, faculdade, isso tudo são organizações, né? E podem se dar por várias formas, por interesse, cada um aqui está procurando alguma coisa, né? De forma cooperativa ou coercitiva, certo? A ação social, o Weber vai se debruçar um pouquinho mais ainda sobre a ação social. E ele vai chegar à conclusão que a ação social, ela pode ser de 4 tipos, tá? Ela pode ser uma ação social referente a fins, tá? Racional referente a fins. Né? Então, ação social racional referente a fins. O que é isso? Quando eu ajo em sociedade racionalmente, então pautado pela minha ideia, tá? Porque eu quero alcançar um determinado fim. Então, vou me matricular nesse concurso, nesse vestibular, desse concurso, porque acho que isso vai ser bom para mim. A ação social. O fenômeno das inscrições num concurso. Existe a ação social racional referente a valores. O cara que age racionalmente, mas porque ele tem valores. Então eu, racionalmente, estou aqui protestando contra o racismo, porque eu não acho que isso é certo. Então, você agiu racionalmente em sociedade, mas por causa de um valor, não por causa de um fim. Beleza? Existe ainda, agora não é racional mais, a ação social afetiva, que é quando você está pautado por um afeto. Você está pautado pela emoção. Né? Então, sei lá, o ato de gritar é tetra. É emoção de estar ganhando a Copa do Mundo. O seu time está ganhando a Copa do Mundo. É uma ação social afetiva. E por fim, a ação social tradicional. A ação social tradicional é aquela em que você vai fazer porque você tem um costume de fazer. Não é nem porque você pensa que aquilo é certo, não é nem porque você ama aquilo, é porque você faz aquilo. Então, a ação social tradicional aí de fazer uma barraquinha de festa junina. Peraí que nós estamos em julho e não tem barraquinha de festa junina e eu tô muito comovido com isso. Ai, gente, como eu queria um quentão agora. Então a ideia é exatamente isso, pautado por uma tradição, certo? Então esses são os tipos de ação social. Então tem atenção para 2 regrinhas ainda que a gente tem que listar nesse ponto, tá? Em primeiro lugar, não existe ação só do tipo social. Então o indivíduo pode agir, mas não é ação social, então não entra na nossa análise aqui. E segundo ponto, existem ações que são de vários tipos, tá? Então nós temos esses 4 que a gente citou aí, racional referente a fim, racional referente a valores, afetivo e tradicional. Mas pode ser misturado, ter mais de um envolvido aí na ação social, tá? Então 2 regrinhas aí para você colocar como observações, beleza? Próximo ponto. O Weber, então, ele continua se debruçando aí sobre este aspecto, né? E uma coisa que a gente tem que observar é a noção, né, que ele faz das dominações. Isso é muito interessante. Primeiro, deixa eu listar as obras dele, igual eu fiz com o Durkheim, para eu ir falando o que ele falou em cada obra, que eu acho que é mais interessante, né? O Weber, ele tem as seguintes publicações. Eu tenho por fim, é para o começo. História das companhias comerciais na Idade Média. A história agrária de Roma e a sua significação para o direito público e privado. As tendências da evolução da situação dos trabalhadores rurais na Alemanha Oriental. O Estado Nacional e a política econômica. A ética protestante e o espírito do capitalismo, primeira parte. A ética protestante e o espírito do capitalismo, segunda parte.
a objetividade do conhecimento nas ciências políticas e sociais, estudos críticos para servir à lógica das ciências da cultura, a situação da democracia burguesa na Rússia, a transição da Rússia a um regime pseudo-constitucional, aceita as protestantes e o espírito do capitalismo, as relações agrárias na antiguidade, ele começa a redigir Economia e Sociedade é o nome da obra dele, sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, a ética econômica das religiões mundiais, ciência como vocação, a transição da Rússia para a pseudodemocracia, crítica positiva da concepção materialista da história, o sentido da neutralidade axiológica nas ciências políticas e sociais, política como vocação, história econômica geral, Economia e Sociedade, está citando aqui de novo, que ele escreve ela em 2 pedaços, ensaios reunidos de Sociologia da Religião, publicação póstuma as publicações póstumas dele são Economia e Sociedade, que é as 2 partes que ele compôs, né? E Fundamentos Sociológicos e Racionais da Música. Então são vários tratados que na verdade são muito pequenininhos, tá? Se você for juntar as obras completas do Weber, não é algo tão volumoso, tá? E um desses trabalhos ele vai falar sobre os tipos de dominação. Ele fala isso na Política como Vocação, que é essa obra dele, que você pode encontrar pela Martin Claret, 2 em 1. Vai estar com o título de Duas Vocações. É porque na verdade tem o texto A Ciência como Vocação e o texto A Política como Vocação, que são pequenininhos, então dá um livrinho curtinho ainda assim, os dois juntos. Para o Weber, existem tipos de dominação, né? E esses tipos de dominação são o tipo carismático, o tipo tradicional e o tipo legal. Tá? Vamos entender isso, né? Como o sujeito domina os outros? Por que os outros se submetem a essa dominação? O Weber fica tentando entender esse fenômeno político, né? E ele nota que existem alguns tipos de dominação que são diferentes uns dos outros. O primeiro tipo é a dominação carismática. Dominação carismática não quer dizer que o cara chegou lá, orou em línguas e dominou o povo. Não. É porque o líder ele tem um carisma que faz com que o povo aprove a dominação dele. Aprove a liderança dele, entende? Então, pensem aí, por exemplo, tentando pegar outro aspecto aqui. Vamos pensar no caso do primeiro rei de Portugal, que nada mais era do que um nobre que foi matando os dons muçulmanos dos castelos enquanto eles estavam dormindo. Ele virou pro povo e falou: eu liderei porque eu sou top. E o povo falou: seja o nosso rei. Essa dominação carismática. Nós temos ainda a dominação tradicional. A dominação tradicional ela se dá porque é um costume daquele lugar tal pessoa assumir. Então, se ele se enquadra, às vezes nem é carismático, mas a gente aceita. Né? Então, pensa, por exemplo, no Papa. É tradição da Igreja Católica escolher, os cardeais escolhem o Papa e o que vier a gente aceita. Eu não gosto tanto desse Papa. A dominação dele é válida. Né? E por fim nós temos a dominação legal. A dominação legal é exatamente quando existe o aparato da lei que permite aquele líder, né, estar fazendo essa sua dominação. Né? Então pensei, por exemplo, nas eleições. Né? Quando alguém ganha a eleição, ele é presidente. Se você não gosta do Bolsonaro, o problema é seu. Né? O presidente é ele. Legalmente falando, ele tem aparato legal para estar na presidência. Certo? Então esses são os tipos de dominação também, foi um estudo do Weber. Então no Weber a gente já vê a ação social, o jeito que ela se desdobra, né? E as dominações. O Weber ele também vai ser muito importante porque ele vai se dedicar a sociologias especiais. Você lembra daquela lista longa nossa de sociologia especial? Então o Weber vai se dedicar a sociologias especiais, sobretudo sociologia do direito. Então ele tem essa importância que deve ser citada ainda. Além disso, ele vai falar também da chamada classe média. Isso é muito importante. Eu gosto muito desse conceito de classe média que a gente usa hoje em dia, porque a classe média quebrou as pernas do conceito marxista. Porque Marx tinha concebido a realidade em classe alta e classe baixa. Tá, repara, o Weber já tinha corrigido o Durkheim, não é fato social, é ação social. Elas não são coisas, são indivíduos que fazem ações. Né? Agora aqui, ele quebra as pernas do Marx. Por quê? A gente viu na aula do Marx que o Marx é dialético. Ele precisa de 2 para ele chocar um com o outro para fazer síntese. Né?
No caso do Weber, ele jogou a classe média no meio. Não há mais choque, não há uma relação de opressor e oprimido, tem três aí. Então isso aqui bugou muita cabeça de marxista e cada um explica de um jeito. Eu já vi marxista no Brasil que uniu a classe alta e a classe baixa contra a classe média. Isso é possível. Tá? No Brasil tudo é possível. Ele lança esse conceito. Mas no final da vida, o Weber, assim como o Durkheim, vai estar estudando muito sobre a religião. Né? Inclusive, uma coisa que ele vai tecer, né, é a religião enquanto construtor da sociedade, vai mais ou menos na mesma linha do Durkheim, mas vai ser muito interessante porque ele vai diferenciar seita de igreja. Para ele, a seita, ela não é para todos, ela não organiza a sociedade, pelo contrário, ela é excluída da sociedade, né? Enquanto a religião é para todos, a religião funciona como suporte para a sociedade e por isso é bem vista pela sociedade. Então ele se coloca ali contra as seitas, porque ele analisa sociologicamente que as seitas não são interessantes para a sociedade e a religião, pelo contrário, é por demasiado. Bom, seguindo aí, o que o Weber vai fazer? Ele vai escrever uma obra muito importante. Quando fala Weber, essa sem dúvida é a sua obra mais importante, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra que nós vamos falar agora. Então, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, essa obrinha do Max Weber aqui, sem dúvida é uma das suas obras mais famosas, ao lado de Ciência e Política, Duas Vocações, que é aquele apanhadinho que eu falei para vocês. Essa primeira obra dele aqui, da Ética Protestante, ela é fundamentalmente interessante, né? Exatamente por causa da explicação fabulosa que ele faz de como surgiu o capitalismo. É um livro muito bom, recomendo. Mas eu vou explicar aqui o que ele fala, que aí quem não tiver tempo de ler, vão ler São Tomás, vale mais a pena. Mas vamos lá. A ideia do nosso amiguinho aqui, Weber, é porque ele notou que, como a gente pode colocar aqui, né? O capitalismo ele surgiu, ele se desenvolveu melhor nos países protestantes. Mas como isso foi possível? Bom, em primeiro lugar, ele nota que o protestantismo ele vê a vida espiritual de uma forma diferente dos católicos. Os católicos estão muito preocupados que você reze, que você santifique, né? Os protestantes não têm muito isso, de que você rezar, a importância das orações, você tem que rezar o rosário. Não. Você tem que viver. E esse viver já se estabelece o primeiro ponto, porque o protestante ele vai ter então que trabalhar, porque ele não vai ficar perdendo tempo rezando, ele vai trabalhar. E na medida que ele tem que trabalhar também, ele também não vai fazer muita festa, porque o protestante é mais moralista que o católico. Apesar de que ele tem que viver sem rezar, ele é mais moralista do que o católico, porque o católico reza, mas curte a vida. Então o católico vai beber, vai fazer festa, vai sair dando dinheiro para os outros, né? E o protestante ele não faz isso, porque ele está só vivendo, então ele está sendo muito sóbrio, né? Então não está gastando dinheiro com nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem exatamente a partir do momento que o Max Weber, ele escuta, né, na verdade escuta, ele lê, né, de um norte-americano, Frank Roosevelt, ou Benjamin Franklin, eu não vou lembrar quem é o Franklin, eu não vou lembrar qual agora, que tempo é dinheiro. Time is money. Tempo é dinheiro. Ele falou, isso é muito próprio dos capitalistas, né? Mas como o tempo passou a ser dinheiro? E ele volta dentro do mundo protestante para tentar entender isso, para ver se ele achava lá alguma ponte, né? Porque esse time is money parece ser o espírito do capitalismo. Mas como esse espírito do capitalismo se encaixa com essa ética protestante? E ele notou que o protestantismo, apesar de ter sido pensado por Lutero e ter sido dominado sobretudo por Henrique VIII, né, como figura ali principal, a ideia que mais percorreu o mundo protestante foi a de João Calvino. Os protestantes são em sua maioria calvinistas e não luteranistas. Lutero acreditava, para resumir aqui o pensamento de Lutero, né,
Henrique VIII não pensava nada, ele só fez um golpe de Estado e formulou. A igreja anglicana ficou perdida tentando se encontrar há muito tempo, até a reforma de Oxford. Mas no que tange o luteranismo e o calvinismo, a gente pode ver, por exemplo, no luteranismo, as ideias principais de Lutero eram as solas dele, né? Sola fide, sola gratia, sola escritura, sola, é isso mesmo, só 3 sola mesmo. É na sola da bota, é 3 sola. Sola fide, tipo, só basta a fé. Né? Eu não preciso da caridade e da esperança. Acredita que vai funcionar. Então repara, eu não preciso fazer caridade. Deixa isso para os católicos. Né? Eu não preciso da esperança, né, de fazer as coisas erradas, não é acreditar que Deus vai me salvar. Eu vou acreditar. Aceita Jesus e será salvo. Só a graça. Só a graça de Deus basta. O meu esforço pessoal não vale a pena. Então, eu posso pecar. Lutero chegava a dizer, peca com força. Porque quanto mais você pecar, mais você vai experimentar a misericórdia de Deus. Só a graça basta. E nós sabemos que não é bem assim. A igreja ela não vai no lado de que só a graça basta, porque ela cairia numa heresia chamada... Como é que é? Jansenismo. Mas ela também não acredita que todo o esforço, só o seu esforço basta, porque ela caiu numa heresia chamada pelagianismo. A igreja está no meio. Né? Ela fala, ó, é a graça, mas se você não for responder com o seu esforço, filho, a graça não vem não. Né? Mas Lutero fala, não, só a graça. Então a ideia do Lutero foi cortar os bracinhos das coisas católicas. Então, fé, esperança, caridade, só a fé. Graça e correspondência à graça, só a graça. Escritura, magistério e tradição, só a escritura. Né? Essa é a ideia do Lutero, é mais dar um limpa. Né? O Lutero ele tenta fazer uma religião mais simples, então assim com isso ele joga fora aí os 1500 anos de teologia católica para criar algo novo, né? Limpo, simples, curto. O Calvino desenvolve ainda mais em cima disso. O Calvino ele vai pegar a Bíblia, vai fazer a interpretação dele, que é só a escritura, e ele vai notar que existe um número de predestinados, um número de pessoas que estão salvas na Bíblia. E ele não entende aquela numerologia, né? E ele interpreta assim de forma, existe um número de pessoas que está salva. Existe um número de pessoas que está salva porque existe um número que vai ser salvo e Deus sabe quantos são. Deus sabe. Ele vai chegar no sentido, mas se Deus sabe o que vai acontecer, você não é verdadeiramente livre. Porque desde o momento que você nasceu, que Deus te criou, Ele já sabia se você ia se salvar ou se perder. Então você não é livre de verdade. Eles entram com dilemas que eu já debati com o calvinista. Eles têm um argumento muito zoado. Que ele diz que no seguinte, se você bate numa porta e na porta tem um cartaz escrito: você pode ou não entrar. Aí quando você entra tem um cartaz dentro da sala dizendo: eu já sabia que você entraria. Então parece que me condicionou, né? Parece que eu não sou verdadeiramente livre. No calvinismo não tem liberdade. No calvinismo você tem predestinação. Se você já é um predestinado, filho, já era. E o calvinismo, então, o que vai acontecer? Todo protestante vai querer ser um predestinado. Querer ser alguém abençoado por Deus. E como saber se eu sou um predestinado? Bom, predestinado, a mão de Deus está com ele porque ele nasceu para dar certo. Então, o sinal do predestinado é que os negócios deles prosperam. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar, porque o protestantismo é viver, né? E se o negócio dele prosperar é porque ele é um dos escolhidos. E se ele é um dos escolhidos, ele vai ter que se comportar como tal. Então ele vai continuar naquele esqueminha que ele está. Ele não vai entrar na bagunça do católico. Ele vai pegar esse dinheiro e reinvestir. Se ele reinvestir, ele vai ter mais dinheiro. Essa é a ideia do mecanismo do próprio capitalismo, né, de acumulação de bens. Você gasta mais bens para gerar mais bens. E aí você pega mais bens e reinveste. Essa noção de investimento. Isso é muito próprio do capitalismo. E o ethos dessa coisa está lá no protestantismo. Ele debruça sobre essa coisa, né, e faz o estudo nessa obra aqui. Então ele nota que o capitalismo só é possível por causa do ethos protestante. Foi o protestantismo que criou o capitalismo. Por isso que o capitalismo é tão material, porque o protestantismo é mais material do que o catolicismo. É por isso que o capitalismo é tão agressivo, porque o capitalismo é só para quem é eleito por Deus. Os que não estão eleitos que se
percam no inferno. Né? É por isso que ele é tão egoísta, porque a fé protestante ela é egoísta, porque é você e Deus. O outro, a comunidade, isso é princípio católico, em que todos nós dependemos do Papa. Aqui não, cada um é o seu Papa, cada um interpreta a sua Bíblia do seu jeito. Né? É eu e Deus. Então esses ideais estão interligados com o capitalismo. São ideais que foram concebidos no protestantismo. Certo? E é muito interessante assim que apesar da obra ser publicada, anos depois a gente nota muito disso no nosso protestantismo pentecostal brasileiro, né? Que a gente tem aquela ideia de que eu vou dar dinheiro para Deus, Deus vai me dar mais, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se dá, Deus é obrigado a te dar. Eu estou falando frases do Edir Macedo, com a sua teologia da prosperidade, que nada mais é do que calvinismo aplicado financeiramente. Né? É o contrário, passa a ser a ética do capitalismo e o espírito protestante, né? no Edir Macedo. Mas está bem interligado com esse ideal. Né? E é factível a coisa de ver, exatamente porque a pessoa não tem vida, ela vive para aquilo, né? Então é óbvio que ela vai enriquecer. Né? Eu vejo um vizinho lá da minha mãe, né? Ele era cobrador de ônibus, e aí ele, acho que foi mandado embora e tudo, aí ele pegou o dinheiro do acerto, montou uma sorveteria, faz mais nada. Era sorveteria, culto, sorveteria, culto, sorveteria, culto. E aí, eu acho que Jeová abençoou, né? Ele prosperou. E aí ele abriu E aí fica a mulher, os filhos, todo mundo trabalha lá com ele. Aí ele abriu uma barbearia. E agora ele tem uma barbearia e uma sorveteria, já reformou a casa, assim, tá prosperando, né? Então é um eleito. No dia do arrebatamento ele vai, a gente fica, né? Mas essa seria a ideia que conecta o capitalismo e o Weber nas suas investigações sociológicas para entender, para compreender a ação social, ele entende a base dessas ações sociais e ele faz isso nessa obra. Então, assim como Durkheim, ele cria uma teoria e depois ele usa da teoria dele para fazer uma investigação e descobrir algo para mostrar que a teoria dele funciona. Né? Então, esse é Max Weber. Né? Falei um pouquinho menos dele do que do Marx e do Durkheim. A ideia era fazer uma aulinha de meia hora de cada um mesmo, né? Mas o Durkheim o Marx eu precisava explicar o Hegel antes, né? Ficou um tanto mais extenso, né? Mas os dois são mais simples de compreender, porque é uma coisa que não é de pensar tanto, né? São investigações, né? Uma vez que está feito é só mostrar, né? E aí, este é o Max Weber, os nossos 3 porquinhos fundamentais para a sociologia, a gente sempre tem que se remeter a eles. A gente citou também as obras principais de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca na nossa caixa de dúvidas, no nosso fóruzinho de dúvidas que a gente tem em cada aula, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.